Coríntios, capítulo 9, e o seu versículo 6. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo, 2 Coríntios 9, 6. Eu sei que você já conhece esse texto, mas a gente vai ler junto. Em nome de Jesus. Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Eu também quero ser. Todos nós queremos ser abençoados. Então vamos entender como ser abençoado. Amém? Todos encontraram, digam amém. Fazer a leitura. Diz assim, 9 e 6. E digo isto, que semeia pouco, não lê 3, daí a gente lê todo mundo junto e a gente presta mais atenção. Vamos lá. 1, 2, 3. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também semeará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua, segundo o propósito do coração, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundância em vós, em toda graça, a fim de que tendo sempre e em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também nos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, ao qual faz que por nós se deem graças a Deus. Glória a Deus. O segredo de ser abençoado é semear bastante. Semeou hoje, semeia amanhã, e depois, e depois, e depois. E como que eu colho, missionária? Gradativamente. Aquele dia que você olha e fala, meu Deus do céu, da onde eu vou tirar? O que eu vou fazer? Deus vai olhar lá no seu histórico de semeadura, preconiza mais e vai dizer, hoje você vai colher a oferta que você plantou lá naquele culto de domingo. Vou abrir essa porta, vou fazer você entrar por ela e contar testemunho de vitória. Quem quer isso, diga amém. É assim que Deus faz. Eu fiz um voto há 2 meses atrás. Quem viu o voto? Deus. A oferta? Deus. O dízimo? Deus. No dia certinho que você precisar da providência de Deus, a providência de Deus bate na tua porta. A providência de Deus vem até você. Você vai pensando que é uma coisa, de repente você chega lá e Deus muda tudo para te favorecer. O que foi? Foi a semeadura do culto de domingo, do culto da terça, da quinta, foi o voto que eu fiz. Deus não deve nada para ninguém. Então contribua com amor, com alegria, para que você possa viver o melhor de Deus na sua vida. É tão gostoso quando você semeia com alegria. Eu não sei você, mas dá uma alegria de você poder ofertar, não é verdade? Aí você começa a pensar, você fala, meu Deus do céu, olha, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, Deus está provendo aqui, Deus está fazendo ali. Ou às vezes você está passando por uma situação difícil. E é nessa hora, dessa situação difícil, desse aperto, que você vai ver a providência do Senhor. Sabe por quê? Deus é especialista em fazer milagres. Então Ele faz o seu pouco se tornar em muito. Eu gostaria que você pegasse a sua oferta com base nessa palavra de semeadura. Que você planta hoje, planta amanhã e vai plantando. Não deixe de plantar nunca no reino do céu. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Você vai no shopping, você compra um negócio lá, e você traz aquele negócio para casa e acabou. Senhor, nós te glorificamos, porque o Senhor tem suprido a necessidade da tua igreja. Nos ajuda a permanecer fiel no nosso dízimo e na nossa oferta, Senhor.
noite queremos te apresentar. Receba, Pai, o nosso dízimo, nossa oferta. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, graças te damos essa noite pela tua presença, pelo teu Espírito Santo aqui conosco. Use, Deus, a vida do nosso pastor. Fale conosco, Senhor, conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Meus amados, desejo cumprimentar com a sua paz do Senhor. Amém. O profeta Ezequiel, capítulo de número 1. Falaremos sobre dois ministérios, suas vocações. Meus irmãos, acharam essa chave de utilidade pública lá fora? Provavelmente deve ser de um Corsa, de um Celta. Deixa o carro, né? Você já quer. Estou na sala? Deus abençoe. Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 1, versículo de número 2, versículo de número 3. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, serão sobre esses dois homens que eu quero falar esta noite. Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quem tem lugar se assente, magnificando o nome do Senhor. Meus amados, para nós, depois de uma semana fora, retornarmos à nossa casa. Aqui é a nossa casa. Constitui-se para mim, para minha esposa, um motivo muito grande de alegria. Foi uma semana que Deus testou o nosso chamado. Foi uma semana que Deus testou o nosso ministério. Foi uma semana que Deus testou a sabedoria que Ele mesmo nos deu. Foi uma semana que Deus testou a nossa perseverança. Mas chegamos aqui ontem pela madrugada, ávidos de que Deus fez o que tinha de ser feito. Deus é bom o tempo todo. Satanás não fez o que queria fazer, porque a última palavra quem dá é o nosso Senhor. Tenho hoje o privilégio de pregar com um microfone mais top que a nossa igreja já teve. Quero louvar a Deus, a este anônimo que abençoou esta casa. Aqui está em mãos o microfone que é um dos melhores microfones. O microfone está bom, deu problema na caixa. Deus nunca me deixa 100% assim. Mas estamos felizes, o microfone não vai mais pilha. Quando acabar aqui, ele vai direto na base, vai ser carregado via USB. Você pode dar glória a Deus? A nossa igreja está ficando chique. Amém. Queridos,
Eu preciso que você dobre a sua atenção, porque eu serei muito simples e objetivo. Deus enviou teu Filho Jesus, tabernaculou-se entre nós. Por 3 anos e meio, Ele falou acerca dos mistérios do reino. Algumas coisas Jesus permitia que os discípulos disseminassem aos demais. Outras coisas, o Senhor dizia: não fale. A pergunta é: por que é que algumas coisas Jesus dizia aos discípulos: ide por todo mundo e pregue? Outras, Jesus dizia: não conte a ninguém. Vou dar um exemplo. Em Mateus capítulo de número 17, versículo de número 9, depois da transfiguração, que estava ali os profetas, que estava ali Elias, Moisés e Jesus transfigurado, Jesus disse: o que você viu, não conte a ninguém. Eu entendo que o reino dos céus é muito diferente do que o reino aqui na terra. Aqui na terra, eu sento, eu aprendo, eu levanto e eu falo. Por exemplo, eu estudo matemática, não sou de exatas, sou de humanas. Eu estudo matemática, então eu tenho autoridade para ensinar sobre a matéria. No mundo espiritual, não é a minha vontade para levantar e ensinar. No mundo espiritual é totalmente diferente. Eu posso até sentar, eu posso até fazer, mas a autoridade de levantar para falar, quem determina isso é Deus. É por isso que Deus, Ele não nos vai fazer e não vai facilitar o seu caminho. Pastor, o que é que o Senhor está falando? Deus não facilita chamado. Deus não vai facilitar para quem quer ser alguma coisa no reino. Sempre vão ter processos, provas, intempéries, e é neste processo que Deus vai tratando, forjando quem eu sou de fato diante da sua presença. Deus, Ele sempre vai testar a gente. Deus sempre vai mudar alguma coisa em nós, e a gente não gosta disso. Deus sempre vai mudar alguma coisa que eu quero, mas nem sempre o que eu quero é o que Deus quer. Eu vou repetir isso porque aqui é o cerne, é a base do sermão esta noite. Deus às vezes vai mudar o que eu quero, porque nem sempre é o que eu quero, sempre será o que Deus quer. O que o Senhor está falando? A minha vontade não adianta, porque não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Esse negócio de cristão ter livre-arbítrio, de levantar pela manhã e dizer eu vou fazer isso, tu pode ser tudo menos cristão, porque cristão quando levanta pela manhã diz assim: Senhor, me guie por onde o Senhor quer me guiar, me leve para onde o Senhor quer me levar. E o que nós faríamos se a gente programasse toda a nossa vida e viesse Deus e dissesse assim: não é do seu jeito, é do meu jeito? Pastor, para eu entender, eu vou explicar. Imagine você estudando para ser alguém, e de repente você entra numa empresa muito boa e começa a ganhar muito dinheiro. Você é eleito pela empresa 2 anos o melhor gerente daquela empresa. E aí você vai ser o supervisor mais novo da empresa. O seu salário iria triplicar. Aí vem Deus e diz assim: até aqui eu deixei você ir, daqui para frente não é você que se mandará mais. Daqui para frente
eu que mando em você. Como é que a gente aceita essa mudança de rota? Como é que a gente aceita essa mudança de destino? Como é que a gente aceita esta mudança de Deus para nossas vidas? Jeremias, eu vou falar dele primeiro, era de uma descendência sacerdotal, filho de Uquias. O território era o território de Benjamim. Quando Deus aparece para Jeremias, no capítulo de número 1, versículo de número 5, dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci. Antes, mas bem antes que te formasse no ventre eu te conheci, eu já te escolhi. Aqui tem um negócio muito diferente para nossas vidas. Aqui tem algo extraordinário. Aqui tem algo que a gente precisa compreender, que não vivo eu. É a vontade de Deus que prevalecerá na minha vida. E já vou adiantar, não adianta brigar com Ele, você vai perder a vida. Papai te chamou pelo teu nome aqui hoje. Não adianta fazer biquinho, não adianta fazer corpo mole. Ele vai te colocar, vai te pressionar até você fazer o que Ele quer que você faça. Não dá para correr. Antes que eu te escolha, antes que formasse no ventre eu te conheci. Antes que saísse da madre eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Primeira lição: você não está aqui por acaso. Deus tem algo ainda a realizar na tua vida. Então prova, pastor, o Covid não te matou e nem vai te matar. Enquanto você tiver promessa de Deus e se posicionar para que a promessa de Deus se cumpre, nenhum mal chegará à tua tenda. Chegará nela, Deus do Senhor. Mas ele foi escolhido. E Jeremias aqui no capítulo 1, versículo de número 5, tinha 20 a 22 anos de idade. Não era nenhum menino. Quando Deus chega para ele dizendo: Jeremias, eu te escolhi. Há 22 anos atrás. Tu estava no ventre de tua mãe e eu te escolhi para algo extraordinário. É interessante, e eu preciso descodificar isto, que Jeremias era de uma linhagem sacerdotal. Jeremias estava estudando para ser sacerdote. Naquela época, 4 coisas precisavam ter para ser sacerdote. Primeiro, ser da tribo de Levi, Jeremias era. Segundo, de linhagem sacerdotal, Jeremias tinha. Terceiro, o templo tinha de estar funcionando, o templo estava funcionando. Quarto, e aí o mais importante, precisava estudar dos 12 aos 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, então, oficializava o sacerdócio. Jeremias tinha 22 anos de idade. Então, Jeremias estava estudando para ser sacerdote cerca de 10 anos já. Vem Deus e diz assim: Jeremias, valeu o teu estudo, mas eu não vou te chamar para o sacerdócio. Eu estou te escolhendo para ser profeta. Imagina Jeremias dizendo: 10 anos o Senhor me deixou na escola. E sacerdote é tão gostoso que sacerdote ouve o povo e leva para o Senhor. Agora o Senhor quer me fazer profeta, que ouve do Senhor e leva para o povo. Eu não sei o que o Senhor vai falar para o povo. Sacerdote recebe presentes, sacerdote recebe abraços, sacerdote recebe afagos, e profeta entrega o recado e vai para o calabouço. Ninguém gosta de profeta. Ninguém gosta de palavra que confronta. Todo mundo gosta de chave na mão.
Todo mundo gosta de porta aberta. Mas quando Deus levanta o profeta dizendo, põe a casa em ordem, porque certamente vai morrer e não vai viver, o profeta precisa sair pela porta do fundo. Jeremias estudando para ser sacerdote, vem Deus e muda tudo, dizendo, tu vais ser profeta. Aleluia! A única coisa de viver o que Deus tem para você em plenitude é aceitar o que Deus te escolheu para ser. Preciso repetir essa frase. A única coisa de viver o que Deus tem para você em plenitude é aceitar o que Deus escolheu você para ser. A única forma de viver em excelência o teu chamado é aceitar o que Deus lhe chamou para ser. E eu tenho um recado de Deus para você: não brigue com Deus, não brigue, porque Ele tem o controle de tudo. Ezequiel é a mesma coisa. Ezequiel era a linhagem sacerdotal. O problema é que Ezequiel, a vida dele foi ensinada até 25 anos de idade. Quando Ezequiel tinha 25 anos de idade, na segunda deportação, em 597, juntamente com o rei Joaquim, ele vai para a Babilônia. Na Babilônia acabou o sacerdócio de Ezequiel. Ezequiel estava estudando dos 10 aos 25. Dos 12 aos 25, muitos anos na escola rabínica. Vem uma deportação, leva Ezequiel para a Babilônia. E aí acabou o sacerdócio de Ezequiel. Só que Deus é tão bom, que Deus não esquece de nada. Tu faz um voto um mês passado, e quando tu vai entregar no mês seguinte, tu fala, Deus, eu nem lembro o que eu pedi. Mas Deus lembra de tudo. Eu tenho um recado de Deus. Deus não deixa ninguém na mão, se você for fiel e verdadeiro com Ele. Nos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai mostrar que Ele não te abandonará. Porque Deus contempla a tua fidelidade. Deus contempla a tua sinceridade. Deus sabe que você faz para Ele, para o louvor da glória dEle. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo, Deus vê tudo. E Deus viu que Ezequiel foi levado para um cativeiro, faltando 5 anos para se formar. E olha o texto. E aconteceu no 30º ano, versículo de número 2, no 5º ano que ele estava lá. Ezequiel estava fazendo 30 anos de idade. E no dia que ele estava completando o aniversário, Deus apareceu para ele. Isso aqui é muito profundo. Foram 5 anos com a harpa no salgueiro. 5 anos assolado pela circunstância. 5 anos sem saber de nada, qual é o meu destino. No aniversário de 30 anos, que ele estaria no templo para receber o seu sacerdócio, Deus apareceu para ele. Deus aparece em visão para ele. E aquele cenário que seria de profunda lamentação se torna um cenário de alegria, porque Deus está dizendo: Ezequiel, eu vi o que você fez, contemplei as tuas obras, sei que há 5 anos você não tem destino, mas no seu 30º aniversário eu apareço dizendo: tu serás profeta. Mas não é profeta de um Deus da Babilônia, não é profeta do Deus Sol, não é profeta do Deus Bel, é profeta do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
Deus não esquece da gente. Talvez você entrou aqui dizendo: eu estou ladeado de promessas, mas está sendo fiel. Deus não esquece das promessas. Deus não esquece do que Ele promete. Às vezes Deus muda todas as coisas. Não era o que eu queria, não é do jeito que eu queria, mas não é do jeito que a gente quer mesmo. Nunca vai ser. Eu fui viajar na sexta-feira e eu disse: amor, a gente viaja na sexta, pega o acampamento com os jovens, eu vou dar palestra para eles, no sábado a gente fica de boa, no sábado a gente faz reunião com a liderança, porque não dá para ficar de boa, no domingo faz a ceia, na segunda eu volto para São Paulo. Fiquei 8 dias em Presidente Prudente, levantava 8 da manhã e ficava das 9 até 1, 2 da madrugada resolvendo questões e problemas. Então a gente precisa compreender o negócio. Não é do nosso jeito, é do jeito do Deus de Abraão. Não é do nosso jeito, é do jeito do Deus de Isaac e de Jacó. Não é do jeito que eu quero. Deus comanda a nossa vida. Que bom que o pastor Santiago está com o celular ali, só vendo e pôr os tópicos da pregação, depois a gente pede para ele. Não é do nosso jeito, é do jeito do Deus de Israel. Escuta isso, não tem como você viver o que Deus tem para você, se você não se adequar à vontade de Deus, do jeito que ela quer, do jeito que Deus quer. A questão não é o momento que eu estou vivendo, porque o momento não vai dizer o meu destino, revelar o que Deus tem para mim. É como eu estou enxergando este momento. Aleluia! Como eu enxergo este momento. Aleluia! Qual é o momento que tu estás passando? E como tu estás enxergando o momento? Porque se tem promessa e eu estou indo para a promessa, ninguém vai atrapalhar o que Deus tem. Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos. Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos. Só que cada um estava no seu lugar. Jeremias profetiza em Jerusalém. Daniel profetiza na corte. Ezequiel profetiza no cativeiro. Não tem como trocar. Receba essa palavra. Não tem como colocar Ezequiel na corte, porque a corte é lugar de Daniel. Não tem como colocar Jeremias no cativeiro, porque o lugar de Jeremias é em Jerusalém. Então Deus coloca Jeremias em Jerusalém, Daniel na corte e Ezequiel no cativeiro, cada um com uma mensagem da parte de Deus. Pare de reclamar do lugar que Deus lhe colocou. Está bem grande para eu entender. Pare de reclamar do lugar que Deus lhe colocou. E não é o lugar, é a pessoa que faz o lugar. Aceite o lugar que Deus lhe plantou. Não dá para estar em outro lugar. Daniel não vai para o cativeiro. O lugar de Daniel é na corte. Jeremias não vai para a corte. O lugar de Jeremias é em Jerusalém. Cada um no seu devido lugar. Aceite o lugar que Deus lhe colocou. Ai, mas eu queria, não faça nada, se o céu ainda não quer. Ah, mas eu pensei, não pensa não. Aceite o lugar, glorifique a Deus, faça com excelência. Pastor, mas o meu lugar é vir à igreja, é sentar, levantar a mão e adorar ao Senhor. Então faça com excelência, venha à igreja, senta, levante a mão e adore ao Senhor. Não queira
promessa de Deus se cumprirá se ela aprender a respeitar o tempo dela. Só que ministério não é fácil. Ministério tem percalços. Quem paga preço aqui, levante a mão para eu conhecer. Só quem paga um precinho. Se não levantar a mão, eu vou pedir para Jesus dar 50% da minha para você. Tu vai ver que é um peso pastoral. Todos nós pagamos preço. Mas Ezequiel foi demais. Deus aparece para Ezequiel dizendo assim: Ezequiel, vou conversar aqui. Ezequiel capítulo de número 24, versículo de número 15. Está vendo a tua esposa? Ela vai morrer. Deus fala com Ezequiel de manhã. E Deus diz: à tarde eu não quero luto, eu quero que tu fique alegre. Aleluia. Tem um que deu risada dizendo: mata logo. Imagine Deus aparecer e dizer assim: fulano vai morrer na madrugada, vai enterrar de manhã, e à noite eu te quero cantando, sorrindo. Aleluia! Foi o que Deus fez com Ezequiel. Esse aqui é o peso do ministério, do chamado, da unção. E aí, eu entendi o texto do presbítero Jó. Porque o que Deus estava dizendo é que tem lugares que a gente não pode demonstrar quem somos de verdade. Tem lugares que você não vai poder chorar. Porque tem alguém do lado esperando apenas o seu sorriso. Aleluia! E se você chorar, desmoronará todo o ambiente. Então fica difícil, porque o peso é só seu. E fica pesado a situação. E aí, como fazer? Se Deus está dizendo: não é para chorar. Aleluia! Porque se você chorar naquele ambiente, todo mundo vai fracassar. Você não é mendigo espiritual. Você não é mendigo de internet. Desceu aqui. Para de ficar pedindo esmola de internet. Para de ficar fazendo exposição dos teus sentimentos na internet. Ninguém vai lhe ajudar, não. As pessoas vão me olhar e dizer: eu quero que morra. Para, pelo amor de Deus. Para, por favor. A gente está no nível de soldado ferido, mas vai ter ambiente que a gente não pode mostrar fraqueza. O que Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, não mostre fraqueza. Ezequiel, é lá naquele ambiente que você não pode mostrar fraqueza. Aqui é lugar, na casa do Pai, é lugar de tirar a armadura, curar a ferida, chorar, gritar. Mas quando você sair daqui e for para a tua casa, para aquele ambiente que ninguém acredita em Deus e em você vai com um sorriso no rosto. E alguém vai dizer: como é que aguenta essa prova sorrindo? Deus está lhe sustentando. Tem mãe que não pode chorar para o filho. Tem mãe que dá desespero, dá vontade de entregar um ponto, mas não pode, porque senão o filho vai sumir. Tem pai que não pode mostrar a situação para a esposa, porque senão vão todos desmoronar. Quando a Bíblia está dizendo isso, a Bíblia diz: você não vai chorar, Ezequiel, é porque tem alguém que depende do teu sorriso.
Então está difícil sorrir. Formoseia o rosto. Manda uma mensagem para o teu psique, dizendo: está difícil é nada, eu estou sorrindo. O teu cérebro vai bugar, vai dizer: ela está numa prova, ele está numa prova, mas ele chega no ambiente da prova e sorri. Sorria. Lembra do paralítico de Betesda? Ou do enfermo? Jesus chega para ele e diz assim: quer ficação? João capítulo de número 5. Quer ficação? Ele disse: eu não tenho ninguém. Mentiroso. Eu não tenho ninguém que me coloque lá. Ele estava ladeado de pessoas, mas nem sempre ladeado de pessoas significa que a gente tem alguém. Ter pessoas não significa que não estamos em solidão. Solidão não é a ausência de pessoas. Solidão é a ausência de intimidade. Olha para mim, pastor, explica melhor. Vou explicar em tese. Baixou aqui um psicanalista. Vou explicar em tese. Você vai de manhã, pega o ônibus, e você entra no ônibus. Quantos cabem no ônibus? 44? Pode pôr 80 aí, que aqui é assim. Entra no ônibus, e aí você olha no ônibus, todo mundo, e aí você não conhece ninguém. Você está ladeado de pessoas, mas porém está em solidão. Porque solidão não é a ausência de pessoas. Solidão é a ausência de intimidade. Porque quando você conhece alguém: eita, Luan, está indo para onde? Aqui, intimidade. Quer acabar com a solidão? Quer acabar com a solidão? Quer mesmo acabar com a solidão essa noite? É Mateus capítulo de número 6, versículo de número 6. Ele te espera no teu aposento. Fechamento é revácia. Entra, fecha a porta do teu quarto e diga: Deus, eu estou ladeado de pessoas, mas eu em solidão. Agora eu quero intimidade. Se você andar na sua plataforma, vai chegar com o momento do teste. Isso aqui é a Bíblia na essência. Ezequiel capítulo de número 37. Vamos andar na nossa plataforma? Ezequiel, o que você vê? Aí ele diz assim: eu vejo ossos secos, sequíssimos. Plataforma de Ezequiel, ela vê ossos secos. Mas Deus muda, não muda? Aleluia! A ótica de Ezequiel, ela vê o quê? Ossos secos. Mas se andar na plataforma dele, com a presença dele, aleluia! Ezequiel é osso. Deus já está vendo o exército. Não, você não entende, eu preciso explicar. Você só está vendo o osso na frente, não está? Pastor, esse problema é só osso. Esse problema é um osso. Esse problema está sequíssimo. Esse problema já era. Deus já está com a solução lá na frente e você não viu ainda. Então ande com Deus, ande com Deus, ande na plataforma de Deus. Deixa que Deus direcione. Não queira estar onde Deus não quer que você esteja. E não queira fazer o que Deus não quer que você faça. Tranquilize o teu coração. Guarda, fique no lugar que Deus te chamou, faça o teu melhor. E Deus está dizendo: ainda que esteja só osso, vai levantar um exército poderoso. Nós estamos na última hora. Enquanto eu vejo osso seco, enquanto você vê osso seco, Deus está vendo um exército desta situação. Deus está vendo um exército desta situação. Não brigue com Deus. Mas eu era para ser, tu não era, porque não está sendo. Então não era para ser. Não brigue não. Aceita. O problema é que a gente chega para Deus
E a gente vê a estrela chamada Jesus na nossa vida. Mas a gente parece aquela criancinha que vai pro mar e pega um monte de conchinha na mão. E aí ela pega um monte de conchinha e ela vê uma estrela, a coisa mais linda. E ela tenta pegar a estrela e não solta as conchinhas. Se não soltar as conchinhas, não vai pegar a estrela. Se você aparecer diante de Jesus, todo cheio de si, não vai ter Ele contigo. O que eu preciso fazer? Se esvazia. Solte as conchinhas e diga: Deus, eu quero a estrela na minha vida. Eu quero a sua presença na minha vida. Quem pega a conchinha e quer pegar estrela vive um ministério, uma vida com Deus pela metade. Imagina entrar um homem aqui nessa igreja hoje e dar um grito dizendo: pastor! O homem está sem perna, está arrastando pelo corredor e ele dá um grito dizendo: pastor! Deus aceita um homem assim como eu. Aí eu digo para ele: como? Aí ele disse: pela metade. Aí eu respondo: Deus aceita um homem pela metade que se entregue por inteiro. Mas Deus não aceita um homem por inteiro que se entregue pela metade. Não é pela metade, é por inteiro. A gente está orando para que Deus levante pessoas que se entreguem por inteiro, que solte a conchinha e que vivam o extraordinário de Deus. O último acontecimento é o derramamento do Espírito Santo. E a pergunta é: a igreja era para estar fervorosa, a igreja era para estar alinhada, a igreja era para estar debaixo de uma autoridade, debaixo de uma unção. E por que é que nós temos crentes fracos, vazios, sem Deus? É porque estão cheios das conchinhas e não soltam as suas coisas, as suas vontades. Diga: Deus, eu aprendi a lição. Jeremias ia ser sacerdote, não foi. Ezequiel era ser sacerdote, não foi. Então o que o Senhor tem para mim, eu serei. Glorificarei o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Posso lhe convidar aqui. Não tenha como manipulação, mas eu quero lhe convidar. Você que entendeu o recado de Deus, você que quer viver algo de Deus diferente, você que está ladeado de pessoas e se sente solitário, Jesus te chama hoje. Eu posso contar um segredo. A gente chegava lá e de 13 anos de ministério, esta semana foram os maiores problemas que a gente resolveu. Mas problemas que entristecem o mais profundo da nossa alma. E você quer me deixar triste? É difamar a casa de Deus. Eu sinto que Deus sente. E aí a gente ficava... Sexta-feira a minha imunidade caiu tanto com a da minha esposa que a gente foi tomar injeção. De tamanha proporção que eram os casos para resolverem. Mas o que mais nos alegrava é que quando a gente chegava à noite onde a gente fica, eu olhava para minha esposa e aquele sinal de que Deus está conosco, de que estava dando tudo certo, de dobrar os joelhos e dizer: obrigado, Senhor. Arrepiei. E a presença do Espírito Santo dizer: estou gostando do que está fazendo. Eu estou com vocês. Nós ouvimos a voz de Deus. Não foi ninguém, não. Deus falou: estou contigo nesta beleza.
E aí a lágrima rola, as línguas estranhas ficam madrugadas a fio. E aí o diabo fica doido, Por quê, pastor? Porque eu estou falando em mistério, o mistério ele não entende. Aí eu estou pedindo socorro, ele pensa que eu estou... Ele não sabe. Por isso que a gente precisa renovar a nossa intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus não tem tempo para dar lugar para Satanás. Eu vou repetir: quem tem tempo com Deus não tem tempo para o diabo. Quem tem tempo com Deus não tem tempo para as coisas de Satanás. Quem tem tempo com Deus é diferente. Eu queria convidar você que vai entender o chamado que Deus tem para você. Ficar de pé, por favor. Eu preciso que você fique em pé. Eu preciso que você pegue na mão dessa pessoa. Por favor, quero contar contigo. Mas eu estou sentindo alguém aqui dizendo: Deus estava fazendo tudo errado. Estava querendo o que Deus não quer para mim. Estava pisando onde não era para pisar. Estava fazendo o que não era para fazer. Estava falando o que não era para falar. E aí quando a gente entende a correção de Deus e diz: Deus, cria em mim um coração, renova em mim um espírito reto. É interessante que tem alguém que já sente, tem outros que não vê a hora acabar, tem outros que recebem a palavra e diz: Deus falou na terra. Tem outros que dizem assim: ixi, Deus não falou, foi nada. Eu quero que o Senhor pegue quem tem compromisso com a tua palavra, restaura, renova, levanta, batiza com o Espírito Santo. Senhor, eu quero que os teus filhos sintam o que eu senti na madrugada. Que nós ficamos, eu e o Senhor e eu, horas a fio, conversando em línguas estranhas. Deus, que nos nossos lábios tenha a palavra